Olá, começa agora o programa Questão de Ordem e o tema de hoje são os cigarros eletrônicos, conhecidos também como vapes, pod, entre outros termos. Diversas pesquisas estão sendo realizadas para tentar captar o aumento no consumo. Por exemplo, o IPEC, o Instituto Brasileiro de Pesquisas de Mercado e Opinião, mostrou que 2,9 milhões de pessoas utilizam o cigarro eletrônico no país. O número é 5 vezes maior do que em 2022. Última pesquisa nacional de saúde escolar revela que em 2019, 16,8% dos estudantes no Brasil com idade entre 13 e 17 anos já haviam experimentado o cigarro eletrônico, sendo 13,6% com idade de 13 a 15 anos e 22,7% com 16 e 17 anos. Hoje esse número tende a ser maior. Como lidar com um produto que é proibido no Brasil desde 2009 e facilmente você encontra as pessoas utilizando em bares, estádios de futebol e na rua. Bom, para debater este assunto, eu recebo aqui no estúdio o presidente da Câmara Municipal de Campinas, o vereador Luiz Rossini, Marilda Martins, da Coordenadoria de Prevenção ao Uso de Drogas da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, e o Guilherme Ataíde Ribeiro Franco, que é advogado e promotor de justiça e especialista em dependência química. Lembrando que o debate vai acontecer, farei as interrupções apenas quando o necessário. Guilherme, começo com o senhor. Produto proibido no Brasil, e todos os dias encontramos pelas ruas pessoas utilizando sem pudor e sem incômodo nenhum. Quais são as dificuldades em se coibir este produto? Seja bem-vindo ao Questão de Ordem. Gabriel, muito obrigado. Sua Excelência, presidente, vereador Rossini, doutora Marilda, quem está nos acompanhando. O que nós precisamos sempre é mudar o foco. A proteção integral da criança e do adolescente. Não propriamente o que temos hoje de estatísticas. Essas estatísticas, elas hoje só têm trazido esses números alarmantes, meu caro Gabriel, porque há um verdadeiro movimento de narcoindústria, de necronicotina, para que a indústria do tabaco, a indústria da nicotina, que perdeu milhões de consumidores, venha hoje a recuperar estoques com a mentira que tem cor, cheiro e sabor. Então, é uma grande oportunidade, uma oportunidade de ouro que hoje se tem aqui, para se levar aos pais, aos educadores, aos nossos jovens, principalmente aos jovens, para que eles assumam um protagonismo de não aceitar ser de jeito nenhum massa de manobra, serem fisgados por essa indústria que mata 8 milhões de pessoas por ano. Uma pandemia silenciosa, uma pandemia nefasta. Mais um número preocupante trazido então pelo Guilherme aqui, do número de mortes que acontecem por conta do tabaco. Marilda Martins, qual que é o tamanho do desafio que temos pela frente com a utilização e vício de adolescentes? Seja bem-vinda ao Questão de Ordem. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando sobre esse tema tão importante, né? Que parece novo, mas não é, né? E junto com o Dr. Guilherme, que é um defensor, né, da prevenção, e com o vereador Rossini, presidente dessa casa. A gente enfrenta muitas dificuldades, né? Porque os cigarros eletrônicos, ele foi pensado pela indústria do tabaco nos jovens, né? Formato, cor, né? Não tem cheiro, né? Saborizado. Então, assim, atrai muito. E a gente sabe que os números vêm aumentando. A gente tem trabalhado, a Coordenadoria de Prevenção ao Uso de Drogas tem trabalhado já nesse tema, e nós investimos muito o ano passado junto às escolas, né, falando sobre isso, fazendo rodas de conversa, não só com os alunos, com os jovens, mas também com os professores, os orientadores pedagógicos, porque é importante informar a todos, não adianta informar só
os jovens, né? Os pais têm que ter conhecimento dos malefícios, né? Saber reconhecer, né, o produto, o cigarro eletrônico, Sim. Os professores. Então, a gente levou muito isso o ano passado junto às escolas. Na população de forma geral, mas a coordenadoria tem investido muito nas escolas. Inclusive, nas escolas municipais, estivemos junto à ANAED Norte, fazendo um trabalho muito intenso, e esse ano nós continuamos fazendo a divulgação e orientação, que eu acho que é muito importante levar as informações e orientações para os nossos jovens, para saber, né, dos malefícios que pode causar e tem causado aos usuários. Então, essa é uma informação importante, porque é um trabalho que está sendo realizado na cidade de Campinas, Sim. através, então, das escolas, das instituições de ensino, com este público-alvo, então, Sim. dos adolescentes e das crianças. Bastante. A gente tem conseguido fazer bastante trabalho junto às escolas. E participa do programa também, aqui do Questão de Ordem, o presidente da Câmara, o vereador Luiz Rossini, e de que maneira que o senhor tem acompanhado a crescente desses números da utilização dos cigarros eletrônicos e como que a Câmara ela pode lidar com esta temática. Seja bem-vindo ao Questão de Ordem. Primeiro, cumprimentar o Gabriel, que coordena e comanda esse Questão de Ordem, né? Sempre bastante questionador, importante, conduzindo o debate. Cumprimentar a Marilda, que já não é a primeira vez que vem aqui, mas tem feito um trabalho de destaque na Coordenadoria de Prevenção às Drogas. E o doutor Guilherme, né, representando o Ministério Público, que além de um conhecedor na área do direito desse tema, é também pesquisador e militante até da causa, né, trazendo também informações de natureza científica para poder compreender o fenômeno e ajudar no enfrentamento. Mas a Câmara, Gabriel, ela tem procurado, primeiro, como espaços como esse, debater o tema, trazer especialista, mostrar os malefícios que o tabagismo pode provocar, de uma forma geral, Sim. e também os riscos trazidos pelo cigarro eletrônico. Uma forma que a Câmara tem para exercer a sua função é aprimorar a legislação. Tanto que eu apresentei, já foi aprovado, sancionado pelo prefeito, a lei que institui a Semana de Prevenção ao Tabagismo nesse público de crianças e adolescentes, que a gente considera uma ação importante de política pública, porque isso dá força às ações dentro das escolas, também nos estabelecimentos de saúde, em várias áreas da prefeitura, para ter uma semana para se dedicar a discutir essa questão. Também está tramitando um projeto de lei, que foi uma sugestão do Dr. Guilherme, né, que tenta proibir, né, o uso de cigarros, mesmo em parques e ambientes públicos. A legislação hoje proíbe você fumar em ambientes fechados, mas também em ambientes públicos, né? Às vezes o cara está debaixo de um toldo na calçada e ali também é um ambiente que não poderia estar usando. O cara está num parque, a gente quer ver se estende essa proibição para esses ambientes também. Para além do efeito que a fumaça pode provocar no fumante passivo, né, é a questão pedagógica, né? Você está num ambiente de lazer, acho que você tem que oferecer e dar a importância para as atividades que são saudáveis, caminhadas, contemplação da natureza, e não a utilização de produtos como cigarro e bebida alcoólica. Eu acho que esses debates a Câmara, quando promove, ajuda primeiro a divulgar, levar essa informação de conscientização. Já foi dito aqui, mas a gente vê com preocupação, né, a forma, a estratégia de marketing que a indústria do tabaco utiliza agora para vender a ideia de que o cigarro eletrônico não faz mal. Aliás, doutor Guilherme, eu tenho um amigo que usa e ele começou a usar achando assim, olha, o cigarro de papel normal é mais nocivo, prejudicial, esse é menos prejudicial, e é um ledo engano, né? Na verdade, quem já é dependente, o que quer é uma desculpa, uma justificativa para continuar usando. Sim. E às vezes utiliza desse argumento para manter aí a sua compulsão ao uso. A gente precisa enfrentar isso, né? Então, debates como esse talvez surjam novas luzes aí. Primeiro, a conscientização. As pessoas têm que saber que faz mal. Né? Inclusive, sobre a lei do vereador, nós já colocamos no cronograma da coordenadoria para outubro, nas 2 semanas, para a gente fazer um trabalho mais intensificado
sobre o uso dos cigarros eletrônicos. Então, além de ter agora, que nós estamos no mês de junho, Junho Branco, que é o mês de conscientização aqui no município sobre a prevenção às drogas, nós temos também agora em outubro uma data específica para tratar sobre os cigarros eletrônicos mais intensivamente junto às crianças e adolescentes. E Marilda e Guilherme, né? Nós temos já o sucesso de campanhas como Outubro Rosa, quando fala do câncer de mama, do Novembro Azul, quando fala do câncer de próstata. Ter esta semana dedicada para falar sobre o tabagismo e incluir isso nas escolas é importante para este assunto que já muitas vezes já é abordado, mas você ter uma semana dedicada a isso para outras instituições também debaterem é um ponto de partida importante? Com certeza, muito importante. Eu acho que quanto mais informação, essas datas marcam, né? As empresas, inclusive, buscam nessas datas para fazer campanha dentro das empresas, escolas. Eles procuram muito a coordenadoria para falar nessas datas sobre o tema específico. E agora, com essa lei do vereador Rossini, em outubro, já tem escola já se programando para a gente falar sobre esse tema específico, não só com os alunos, mas com as famílias, que eu acho muito importante também. Então, eu tenho marcado para conversar com os alunos, mas também com as famílias. Uma iniciativa que deve acontecer na segunda semana de outubro. Sim. Aliás, Gabriel, outro dia eu estava conversando com uma dona e diretora de uma escola infantil particular, e ela disse que mesmo com as crianças é comum eles trabalharem essas datas comemorativas. Né? Dia do Índio, Dia da Árvore, Dia da Água. Então isso estimula também e aí agora o dia, ou a semana de prevenção ao tabagismo, isso dá dica para que a equipe pedagógica das escolas busquem, a partir dessas datas referenciais, desenvolver de forma pedagógica esse assunto dentro da sala de aula. Né? Então, é mais uma contribuição que a gente dá para que as escolas façam o papel que elas fazem já. Mas é bom ser estimulado. Leva a informação para o aluno, que certamente vai levar isso para dentro de casa. Perfeito. E eu sou, assim, uma prova viva, né, do que havia antes, quando eu estava na escola, de levar as informações para dentro de casa. E o protagonismo infanto-juvenil, nessa era em que tudo é voltado para eles, porque é uma geração, Gabriel, vereador Rossini e Marilda, que não está nem acostumada com isqueiro e nem com palito de fósforo. Sim. Então, os cigarros eletrônicos, eles realmente foram maldosamente concebidos para essa geração. Pluga-se na tomada, pluga-se nos laptops e pluga-se o quê? O que vem a ser essa geringonça? Em primeiro lugar, é algo que pode sim explodir, porque funciona a partir de uma bateria de lítio. Tá. Já existem centenas de casos registrados pelo mundo afora de explosões, com lesões gravíssimas nos seus usuários. É a primeira vez na história da humanidade que uma substância psicoativa é impulsionada por um meio eletrônico e potencialmente inflamável, de grandes danos. Publicação da PubMed, norte-americana. Uma jovem usuária de cigarro eletrônico. Explosão enquanto fazia uso. Micropartículas do cigarro eletrônico estão alojadas onde? Na região da sua carótida. Jovem texano, uso do cigarro eletrônico durante a noite, porque o cigarro eletrônico é altamente viciante, muito mais do que o cigarro convencional. Explosão. Texas, Estados Unidos. Os pais demoraram 5 horas para procurar socorro. Quando chegaram, na verdade, eles buscaram socorro, melhor dizendo, eles encontraram o socorro após 5 horas. Né?
Texas é um estado de grandes dimensões. Quando chegaram no hospital, o vereador, os médicos disseram, anotaram a placa do carro? Nossa. Porque o rosto desse jovem de 17 anos totalmente destroçado. Poderia dizer inúmeras situações. Detroit, muito recentemente agora. Uma fábrica, melhor dizendo, um depósito de cigarro eletrônico na cidade de Detroit, estado de Michigan. E o que aconteceu? Houve uma explosão. 100 mil vapes. E o que mais havia ali? Um detalhe importante. Gás butano. E por que butano? Porque o butano é um potencializador, um concentrador para tetrahidrocannabinol. Cigarro eletrônico pode sim, e já há vários casos de cigarros eletrônicos com tetrahidrocannabinol. E aí, o princípio ativo da cannabis, Sim. da maconha. Então, esse rolo compressor, ele vem, na verdade, como se fosse um dragão de duas cabeças e que ao invés de soltar fumaça, solta vaporzinho de morango ou de framboesa, ou de açaí, ou de maracujá, ou de chocolate, ou de baunilha. De um lado é a indústria da nicotina e do outro lado a nascente indústria do THC, da cannabis. Este é o cenário que nos preocupa. Produto explosivo, altamente tóxico, que pode conter um arsenal de substâncias psicoativas, principalmente o THC, que é a substância da moda. Mas o cigarro eletrônico pode conter, sabe o que também? Fentanil. O que é o fentanil? Fentanil é a substância que mata, hoje, quase que 100 mil norte-americanos por ano. Então nós vamos ter nas nossas casas, nas suas casas, crianças com os olhos vidrados, crianças que podem ser sim contaminadas com cigarro eletrônico com fentanil. Ah, mas ninguém vai legalizar cigarro eletrônico com fentanil. Mas o crime organizado pega carona. Sim. Ele não vai deixar de jeito nenhum de pegar sua fatia de mercado. Droga legalizada, consumo em disparada. Droga legalizada, diminui-se a percepção de risco da droga. Sobre essa legalização que você citou agora, recentemente a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, manteve a proibição da entrada aqui no Brasil do cigarro eletrônico, mas admitiu que há uma pressão imensa por parte das indústrias de tabaco no sentido de formação de novos fumantes, que nós dissemos há pouco aqui. Quero saber de todos vocês, começando com você, doutor Guilherme. Caminhamos para, em um futuro breve, a legalização do cigarro eletrônico? Vou te devolver a pergunta. Caminhamos em um futuro breve para a legalização da cocaína ou do crack? Por quê? Há um tempo atrás, melhor dizendo, né, se dizia que o Brasil não teria epidemia de crack. E nós temos hoje. Porque nós negligenciamos aspectos protetivos. Então, será que nós temos que legalizar o crack? Vender kits nas padarias? Porque esse raciocínio de que, pelo fato de haver o consumo de alguma substância, nós teremos que necessariamente legalizá-la, então eu vou ter que legalizar fentanila, vou ter que o fentanil ou fentanila, THC, THC sintético, drogas K, efeito zumbi. Para que isso? Para que isso? O nosso país é responsável pela melhor e mais duradoura política de controle de nicotina do planeta. Nós tivemos uma redução de mais de 35% no número de tabagistas. Eu hoje dou graças a Deus, porque apesar de estar hoje com esses típicos problemas respiratórios dessa época do ano, sim, aqui ninguém fuma. Mas nos estúdios antes se fumava, era glamorizado. Sim. Então vai se trazer agora essa roupagem nova, mas é uma roupagem que usa o mesmo tecido podre dessa indústria que mata metade dos seus consumidores, que precisa repor estoque. Aí se diz, mas os impostos. Eu vou dizer, sim,
A Inglaterra ganhou muito dinheiro com a legalização do ópio no século passado. Melhor dizendo, no século XIX, né? Na China. Destroçou o Império Chinês. A ponto de, na virada do século XIX para o século XX, a China, hoje que é uma potência, não possuía exército, 25% da sua população adulta era viciada em ópio. Por quê? Porque era algo que era instrumentalizado como ferramenta de dominação. Eu não tenho dúvida que o Brasil hoje está tendo que ficar bem atento, porque é o melhor país do planeta, cheio de recursos naturais, e interessa há muito que nós tenhamos uma geração de cérebros escravizados. Marilda, o que significaria uma liberação por parte da Anvisa desses cigarros? Qual que é a consequência e se você acredita que isso vai acontecer? Eu acho que a consequência maior é a saúde, né? A saúde das pessoas que vai ser afetada. Segundo tem demonstrado os estudos, né? A saúde do usuário vai ser prejudicada, né? Imensamente. Vai afetar a saúde pública como um todo e, sinceramente, eu espero que não seja aprovada a lei de regularização, né? A gente tem uns números aqui no município, não especificamente sobre os cigarros eletrônicos, mas tratamento contra o tabagismo. Uhum. E graças a Deus, tem aumentado a busca por tratamento contra o tabagismo nos nossos postos de saúde. Em conversa com a coordenadora de prevenção, de tratamento contra o tabagismo, nesse primeiro quadrimestre foram criados 36 grupos para tratamento. São 600, em média 600 pessoas em tratamento contra o tabagismo. Bastante. Agora, bastante. Nesse primeiro quadrimestre. Assim, se continuar, né, nessa procura, nesse número, com relação ao ano passado, vai mais que quadriplicar o número pela busca de tratamento. E a gente sabe, até agora, os estudos têm demonstrado que os malefícios são muito maiores, podem ser muito maiores do que cigarro comum, né? E eu acho que cabe a gente, através de orientação, de informação, esses debates, levar essas informações para a população, para que elas se conscientizem dos malefícios que podem ser causados com o uso do cigarro eletrônico, que vem com a proposta de deixar, de ajudar a deixar a dependência química, que não faz mal, né? Eu acho que quanto mais informação a gente levar para a população, a população de uma forma geral sai ganhando e vai dificultando, acho que, a legalização. Presidente Rossini, quero ouvi-lo também, porque há uma teoria que, se mesmo proibindo, milhões utilizam, é melhor regulamentar, você acompanhar de perto, você monetizar. O senhor é a favor que continue essa proibição? Você quer avaliar através de pesquisas, esperar um pouco tempo? Qual que é a imagem que você tem deste tema? Não, eu quero dizer assim, eu sou contra a legalização das drogas, né? E acho que a gente deve assim, apertar ainda mais a questão das drogas lícitas, né? Restringir, dificultar ainda mais o acesso à bebida alcoólica, né? E também ao cigarro. Mas esse é um debate que está colocado na sociedade e muita gente usa esse argumento de que a proibição, no caso das drogas ilícitas, maconha, por exemplo, tem levado para a cadeia o pobre preto da periferia. Sim. Né, que a legislação só alcança o mais pobre, o mais vulnerável na sociedade, e que então uma melhor forma de resolver isso é não criminalizar, aí ninguém seria preso pelo porte, digo, porque a lei não fala do uso, né? Não é proibido consumir, mas é proibido portar, pode parecer um contrassenso. E há uma discussão, inclusive, que está lá no Congresso Nacional sobre a inconstitucionalidade do artigo 28 da lei lá, que trata dessa política, né? Alguns acham que você deve, inclusive, delimitar o porte, até 60 gramas é para o uso próprio, mas disso pode caracterizar tráfico.
Mas eu acho que é uma falsa discussão e quem defende isso, na minha opinião, é biombo de interesse dessa indústria que não está nem aí com a saúde de ninguém, que quer, na verdade, vender mais e quanto mais a pessoa for dependente, consumir mais, a indústria vai ganhar com isso. O Estado que se dane depois para correr atrás de tratar da saúde de quem se torna dependente. Porque depois tem os gastos com o SUS de quem for internado. Pois é. Você sabe que eu tinha um dado, doutor Guilherme, há um tempo atrás, que o SUS consumia em torno de 50% do seu recurso só para tratar das doenças provocadas pelo alcoolismo. O alcoolismo por si só é responsável por mais de 350 tipos de doenças físicas e mentais. Então é muito recurso já utilizado para tratar e nem sempre o grau, né, da doença, o câncer, por exemplo, pode ter cura. Então eu acho que a gente não pode entrar nessa discussão de tentar justificar a legalização usando o argumento de que, olha, por ser proibido o tráfico fica aí prendendo, matando, envolvendo as pessoas, se liberalizar não vai ser mais crime, né? Ou esse argumento de que se você liberalizar, você vai ter mais controle, inclusive de qualidade. Um dos riscos hoje dos cigarros eletrônicos... Aliás, se é proibida a comercialização, como é que esse negócio entra no país? Como é que ele chega nas bancas e nos estabelecimentos comerciais, né? Então deveria existir um rigor maior de fiscalização para tentar coibir o contrabando, que isso chega através de contrabando, né, doutor? Na verdade, a questão do contrabando ela já existe hoje com o cigarro convencional de nicotina. Sim. Então, é um falso argumento dizer que precisamos legalizar os vapes, porque na medida em que os vapes, pods, cigarros eletrônicos, dispositivos eletrônicos para fumar forem legalizados, como que, num passe de mágica, o crime organizado deixasse de existir e fosse todo trabalhar com o CNPJ. Nós sabemos que nos países nos quais houve a legalização da maconha, vamos assim dizer, de uma forma mais coloquial, o crime organizado continua a pegar a sua fatia. Nos lugares nos quais há a legalização dos cigarros eletrônicos, Inglaterra, Estados Unidos, crianças fazem uso do cigarro eletrônico. Nós já tivemos registro de criança na Inglaterra que foi parar em um pronto atendimento com crise asmática agravada pelo cigarro eletrônico. E não é só isso, porque o pacote ele vem completo, sabe? Para fisgar a criança, ele vem com um vape na mão e uma balinha, um gummy bear, uma jujuba, né? Com THC na outra mão. Porque aí você vai de fato fisgar os consumidores de forma mais precoce. Porque como é uma indústria que mata, ela vai querer repor estoque. Então, esse argumento no sentido de que nós precisamos legalizar porque aí, num passe de mágica, o crime organizado acaba, já não funciona com o cigarro convencional, que hoje tem grande parte do mercado interno abastecido pelo crime organizado. O que nós vamos fazer é colocar mais um produto nessa prateleira da morte. E sobre cigarros eletrônicos ainda, como a indústria estava perdendo consumidores, nós podemos comparar que o cigarro convencional é como se fosse um hotel fantasma, fedorento, embolorado, cheio de ratazana, ninguém quer mais, porque todos somos bastante conscientes, as crianças são conscientes, as crianças ensinam os pais. Criança morre pelo tabagismo passivo, sim, pets morrem pelo tabagismo passivo. Então, aí a indústria da nicotina pensou, o que eu vou fazer agora para o século XXI com essa garotada, que é uma garotada esperta, que foi bem orientada com as políticas públicas das quais o Brasil é campeão. Nós somos os campeões mundiais na prevenção em relação ao tabagismo e ao tratamento também. Então a gente não precisa, sabe, senhor vereador, redução de danos, uma falsa redução de danos, é amplificação de danos, essa história de querer trocar um protocolo que já existe há décadas por algo que não funciona. Então,
por todos os prismas que nós possamos ver essa questão, nós vamos ver estratégias e mais estratégias simplesmente com o propósito único de repor estoques de consumidores. Aí, lembrando do hotel, eles criam o quê? Um resort 5 estrelas, colorido, a fábrica de chocolate, só que em um terreno contaminado. Sim. Um terreno contaminado explosivo, com aditivos como propilenoglicol. É importante que a população saiba disso. O propilenoglicol está no colírio da vovó. E hoje se coloca o propilenoglicol como estabilizante para o cigarro eletrônico. Não há nenhuma pesquisa, nada que indique segurança de uso, que é uso na indústria farmacêutica, uso tópico, ou eventualmente na indústria alimentícia, o propilenoglicol, para uso inalatório. Então, essa história de dizer, vamos legalizar porque o consumidor terá um produto bem feito, não. É uma geringonça explosiva com aditivos que não poderiam ser utilizados de maneira nenhuma da maneira inalatória. Marilda, sobre essa nova roupagem aí que o Dr. Guilherme está dizendo, né? Deixa o cigarro convencional de lado e apresenta um novo produto, que são esses cigarros eletrônicos. Mas já não existe essa conscientização e essa informação dos malefícios do cigarro eletrônico? Você vai me responder depois do intervalo. A gente vai fazer o seguinte, rápido intervalo aqui no Questão de Ordem. Na volta tem essa resposta da Marilda sobre a conscientização e a informação do cigarro eletrônico para os jovens, para os adolescentes. Será que isso está vendido de uma outra maneira? Será que eles sabem do malefício? Entra por curiosidade, para saber como é que é, para estar na moda ali junto com os amigos? Esse e outros assuntos depois do nosso intervalo. Questão de Ordem de volta. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Hoje nós estamos falando sobre os cigarros eletrônicos. Terminei o primeiro bloco com uma pergunta, Marilda, após o exemplo do Dr. Guilherme sobre essa nova roupagem, né? Do exemplo até que ele deu, né? Fazendo analogia de um hotel que já estava lá de capenga, e aí eles retomaram aí para um resort, entre aspas, mas para um outro lado. Não existe já essa consciência dos jovens, dos malefícios, eles entram por curiosidade. Qual que é a informação, a imagem que isso chega até vocês do departamento? A maioria chega por curiosidade, né? E essa nova roupagem, né, é muito atrativa para os jovens, né? Essa promessa de que não causa dependência, que não traz malefício, né? Que não faz mal à saúde, né? Tudo isso ajuda os jovens querer experimentar, né? E os jovens têm mais curiosidade do que, né, os adultos. E isso vai causando a dependência, e aí o colega começa a usar porque viu aquele usando, não faz mal. E a gente vê que não é só as crianças e os adolescentes, né? Os adultos também acreditam nisso, que não causa dependência. Conheço pessoas, não, eu comecei a usar porque para ajudar a parar o cigarro comum, porque não tem nicotina. Não é isso, a gente explica, mas é difícil convencer. Se o adulto é difícil convencer, né, os adolescentes, as crianças, mais ainda. E informação tem, né? Mas tem informações verdadeiras e as falsas. A indústria tabagista investe maciçamente nas propagandas, né, na internet, matérias a favor, né? E aí, como saber, né, se é fake a informação, se é matéria paga, se não é? Muitas vezes as nossas crianças e os jovens não sabem diferenciar isso. Então tem informações de todo jeito. Muita gente diz, não adianta, informação tem, mas sabe buscar no lugar correto? Sabe diferenciar a informação verdadeira que tem a indústria tabagista, né, investindo maciçamente nessa propaganda? Né, sabe buscar? Muitas vezes não. Então a gente precisa levar as informações, continuo falando, a gente precisa levar essas informações. Falta ainda muita informação.
chegar na população, nos jovens e nos adultos também. Até porque, presidente Rossini, até estudando para esta questão de ordem, né, você encontra muitas reportagens falando que você não sabe todos os componentes que tem nesses cigarros eletrônicos, os componentes químicos que estão nele. Então, essa informação precisa chegar, mas muitas vezes ninguém sabe a quantidade de componente químico que tem num cigarro eletrônico. Porque por ser um produto proibido, não há nenhum tipo de controle, fiscalização, e o risco de você estar consumindo alguma coisa que tenha mais do que as substâncias que o Dr. Guilherme falou. Haxixe, encontrei numa reportagem nem também. Nem sei repetir o fentanil. Mas assim, esse é um risco, né? Porque primeiro você não sabe, mesmo o THC não, mas mesmo a nicotina, você não sabe a concentração que tem lá. Sim. Se ele quer fazer daquilo algo viciante, ele pode ter um potencial, uma concentração de nicotina muito maior do que o cigarro comum, vamos falar assim. Então esse já é um risco, você não sabe o que você está utilizando. Agora, na verdade, o que eu percebo, doutor Guilherme, que vale para os jovens e vale também para quem é dependente de qualquer droga, todo mundo quer que alguém sinalize assim, pode usar, né? Até a discussão da legalização ou não, da utilização da maconha. Quando fala, não, a maconha é medicinal. É o que o jovem quer, não, isso é medicinal. Mas ninguém fala que não é fumar maconha que vai resolver o problema de glaucoma, de convulsão e tal. É um princípio ativo de um dos canabinoides na maconha, retirado em laboratório, utilizado. Então, a gente tem que tomar cuidado, né, principalmente a mensagem que a gente passa para o jovem. O jovem, nós já fomos... Continuamos sendo, só que somos jovens há mais tempo, né? Mas há uma característica do jovem de transgredir um pouco a norma, né? Ele gosta de desafiar um pouco, até as ordens do pai, da escola. Sim. Mas ele precisa, de alguma forma, estar conscientizado disso. Eu vou fazer uma analogia aqui, nem sei se é a mais correta, não, imaginando o seguinte, né? O jovem gosta de fazer aquilo que chama atenção, tá certo? Opa! Que é proibido. Mas... o que é o proibido é mais gostoso. Mas, por exemplo, é proibido enfiar o dedo no nariz? Não. Mas se alguém pega alguém enfiando no nariz, é motivo de chacota, é feio. É sinal de má educação. Se um dia a utilização dessas substâncias fosse visto como uma coisa ruim, nociva, contra a sociedade, contra a saúde, ninguém ia querer fazer talvez isso. Não sei como construir isso, nem sei se é uma figura que eu estou usando assim adequada, né? Mas enquanto isso for glamorizado, né? Eu fui outro dia numa festa num bairro que eu não vou falar, nossa, eu vi aquela molecada toda lá com um cigarro eletrônico na mão. Aliás, um dia, eu vou falar o bairro, no Vida Nova, há muito tempo atrás, eu cheguei, que é uma outra coisa, um grupo de adolescentes sentado na calçada com narguilé, tá certo? Que é um outro tipo, uma extensão, talvez, que oferece também os mesmos riscos. Enquanto isso for visto como algo que chama atenção, que dá uma espécie de glamour, o pessoal vai ser estimulado a fazer. O duro é como a gente desconstrói ou muda essa cultura, né? Aí é uma responsabilidade do poder público, da sociedade, da indústria, né, de todos os órgãos aí. Eu queria enfatizar que os predadores de cérebro sempre buscarão oportunidades para manter o seu negócio. Sim. Então, é a própria Convenção Quadro de Controle do Tabaco, que é o primeiro grande tratado de direito respiratório, do sagrado direito respiratório, que foi elaborado nos anos 90, 2000, e o Brasil foi um dos pioneiros, um dos que assinou. Então, essa Convenção Quadro nos autoriza a ficar bem atentos às estratégias dessa indústria, que vai buscar sempre novas roupagens e vai também utilizar esse argumento. O produto que não é legalizado é um produto inseguro. O produto que eu vendo é um produto seguro. Voltemos. Além do propilenoglicol, existe glicerina vegetal. São estabilizantes para o cigarro eletrônico. Além disso, existem aditivos químicos. E essa indústria da nicotina, ela sabe que sem aditivos, sem saborizantes, ninguém vai chegar perto disso. Ela sabe
que os sabores que são colocados hoje no produto legalizado, eles dão uma sensação de frescor. Em resumo, é um produto que não deveria existir. Doutora Margarete Dalcomo, presidente da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. Sim. Palavras dela. Invenção diabólica. Dr. Roberto Gil, presidente do INCA, mecanismo para criar uma geração de escravos da nicotina. E tantos outros exemplos de médicos. A quem vamos ouvir? Aos predadores de cérebro ou àqueles que querem preservar a vida das presentes e futuras gerações? Se não for por nossas crianças, que seja pelo filhote do filhote que ainda vai nascer da tartaruga marinha. Porque hoje a indústria do tabaco é uma grande poluidora. O que a indústria do tabaco gera de impostos não dá nem para começar, eles realmente se evaporam pelos gastos do SUS. O déficit está na casa de 100 bilhões. Nossa. Se for com os cigarros eletrônicos, diz-se que vai se chegar a 0,7% do PIB. Empregos, impostos. Isso daí é pífio perto dos prejuízos para a economia como um todo. A conta da indústria do tabaco nunca vai fechar. E quanto vale uma vida também? Mas e o filhote do filhote? Hoje, a indústria do tabaco é responsável, uma grande responsável por poluição ambiental. Nós estamos em períodos de emergência climática. A água é um bem precioso. Campinas trata quantos por cento, nobre vereador, do esgoto? Hoje nós temos capacidade instalada para tratar 100% de esgoto. Aquilo que é coletado já é 100% tratado. Nós temos algumas regiões que ainda não tem coleta, mas hoje estamos no nível adequado. Então, agora o que nós vamos fazer? Os dejetos. Os dejetos, o lixo Sim. do tabagismo vai ser um lixo eletrônico, com metais pesados, altamente cancerígenos, que vão se esparramar por aí. Então, é um retrocesso até em relação ao meio ambiente, aos peixes, espécies marinhas, não é? A flora, a fauna como um todo e a qualidade da água que nós vamos beber. Para a gente tentar mudar essa situação, doutor Guilherme, depois quero ouvir a Marilda e o presidente Rossini. Existe um projeto de lei 5.087 de 2020 que quer proibir em todo o território nacional a produção, importação, publicidade, comercialização de cigarros eletrônicos ou outros dispositivos eletrônicos para fumar, incluindo acessórios e refis. Segundo esta proposta, o descumprimento da medida sujeita ao infrator as penas previstas na legislação sanitária federal. E quem vender esses dispositivos a menores de idade poderá ser punido com uma detenção de 2 a 4 anos e multa, mesmo tratamento dado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, a venda de álcool e drogas a menores. É um projeto que ainda tramita no Congresso. A aprovação teria um efeito na prática para a gente mudar essa situação? É através das nossas leis ou é através dessa comunicação, de palestra, de conversar com os jovens? Precisamos de mais leis ou precisamos que essa informação chegue de uma outra maneira até a população? As leis ordenam a nossa vida. Por isso que eu não posso, por mais que eu queira utilizar a mão inglesa, no Brasil não vou fazê-lo. Então, as questões de ordem, elas são necessárias. Onde há a sociedade, há o direito. E as leis, elas têm que servir para promover o bem comum. Não pode haver lei que vai trazer retrocesso, como legalização de cigarro eletrônico. São bem-vindas, sim, leis que aprimorem a fiscalização, que deem mais suporte às vigilâncias municipais, que compõem o conjunto nacional da vigilância sanitária, sendo a Anvisa uma agência regulatória. A Anvisa já se manifestou, como você bem lembrou, desde 2009. 2009 disse, não queremos cigarro eletrônico no nosso país. Sim.
Nossos bosques têm mais vida e não fumaça da morte. Agora, em 2024, Resolução 855, mais embasada cientificamente, reforçou essa proibição. Há projetos em trâmite no Congresso, esse que você citou, há um outro que é o 4356, que ele eleva essa norma da Anvisa a uma categoria de legislação, dá mais fortalecimento. Precisamos, sim, da prevenção primária com a legislação, gestão, fiscalização, promoção de ambientes saudáveis. Então, as crianças hoje, elas estão conectadas às telas. Quanto mais fora das telas elas estiverem, mais equilíbrio dopaminérgico elas terão com essa natureza dadivosa. É importante, então, que nos parques, nos parquinhos, nas praças desportivas, se enfatize que não é lugar para se fumar nada. Já existem experiências, nobre vereador, nesse sentido em São Paulo, capital. Parque do Ibirapuera, a praia do paulistano. Lá não se pode fumar e ninguém fuma. Então, nós temos essas ferramentas que vão trazer, sim, que a cidade de Campinas seja cada vez mais conhecida pelo próprio nome, né, que já assim a enaltece, como um lugar de campos verdejantes e saudáveis. Mais Campinas e menos nicotinas. Marilda, ter mais leis ratifica o trabalho que é realizado por vocês e até para poder conversar com essas crianças? Com certeza, com certeza. A lei é necessária, né, apesar de já ter essa resolução da Anvisa, né, com um estudo, né, com tantos estudos que a Anvisa já fez desde 2009, só fortalecendo, né, os malefícios e proibindo. A lei vem, lógico, agregar ainda mais e ajuda a gente, como órgão, a divulgar e a orientar a população, né, não só da proibição, mas principalmente com relação aos malefícios que os cigarros eletrônicos causado à saúde da pessoa. Né? Então, eu acho que vem agregar, né? Lógico que a lei é uma ordem maior, mas vem agregar, ajudando na divulgação, na orientação e informação à população. Agora, presidente Rossini, por outro lado, ter uma lei e ela não ser cumprida, esse é um desafio que muitas vezes o Poder Legislativo tem. Cria uma proposta, aprova, vira lei, mas na prática ela tem dificuldade de ser eficaz? A gente tem que tomar cuidado. A gente já deve ter ouvido falar aquela frase, lei é que nem catapora. Tem uma que pega, tem uma que não pega. Né? Mas assim, partindo de um princípio do direito de que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguém, a não ser por motivo de lei, então a lei determina comportamento e atitudes. O que vai fazer a lei pegar ou não é a adesão da sociedade. Na hora que a sociedade tiver consciência que essa lei é uma lei que vem proteger a saúde da população, proteger a infância, a adolescência, proteger o Estado, né? E a sociedade, por exemplo, há 20 anos atrás era impensável que a gente ia conseguir retirar o cigarro das boates, a gente comprava avião, você viajava, tinha assento fumante e não fumante, restaurante tinha lugar fumante e não fumante. Hoje a sociedade aderiu, entendeu que a proibição é algo necessário, é benéfico. Aquela frase, os incomodados que se mudem, mudou. O cara ficava fumando, tô te incomodando, então sai de... Hoje é diferente. Sim. Então, a lei ajuda, sim, a formar essa consciência, essa convicção. O que eu acho pior é quando você sabe que não pode usar, como você disse, as pessoas estão por aí andando com o cigarro eletrônico em todos os ambientes, e não acontece nada. Então, se tem algo que regulamente, inclusive estabeleça penalidade e punição, isso ajuda, é uma forma coercitiva, talvez nem seja do ponto de vista pedagógico a mais adequada, mas isso ajuda a fazer com que as pessoas parem de ter essa prática, essa atitude. Uma vez ouvi, doutor Guilherme, ele foi diretor administrativo da CPFL, eu trabalhei na CPFL durante muito tempo,
E a filha dele estudava na Inglaterra, e ele ia frequentemente para lá, etc. e tal. Aí a gente conversando sobre educação, ele falou, você pensa que o inglês é mais educado do brasileiro? Por quê? Porque lá, se ele transgredir a lei, ele vai sofrer as consequências, né? Então a lei ajuda, inclusive, a induzir mudança de comportamento. Então, que essa lei, eu sou favorável que ela seja aplicada e, obviamente, trabalho de conscientização, prevenção tem que continuar. E a sociedade aderindo à lei, aí fica mais fácil. Como disse o doutor Guilherme, né? A sociedade vai ser um fiscal da lei, né? As pessoas, opa, meu filho está aqui, vai ajudar também a ter esse olhar. Falar, ó, aqui não, né? Para. Conscientização e punição andam lado a lado? Prevenção, onde há a conscientização, e aqui eu tenho que enaltecer o trabalho não só do município de Campinas, mas também daquilo que eu sempre gosto de falar, responsabilidade compartilhada com a sociedade civil. Gov.gov com o ponto não gov. Me refiro ao Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas de Campinas, que teve a doutora Marilda à frente, hoje ela ainda continua na gestão, é o senhor Matheus, que é hoje o presidente, mas é um conselho que busca a prevenção com evidências científicas, que está par e passo com o poder público. Nós estamos num espaço .gov e é importante que isso se amplifique de uma forma republicana. Prevenção. Não trazer leis que vão violar princípios como princípios da precaução, do não retrocesso, como o projeto de lei 5008/2023. Eu tenho que mencioná-lo. Sim. Porque ele estará em votação na CAE, Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, na semana que vem. E sabe o que esse projeto ainda vai trazer no seu bojo? Além da legalização, além dos aditivos, a possibilidade de venda de cigarro eletrônico pela internet. Desde 96, só se pode comprar cigarro no ponto físico. E que fica, aliás, bem estratégico, né? Perto dos docinhos, das balas, né? Agora, vai se vender cigarro eletrônico pela internet, se esse projeto for aprovado. Ah, mas é só para adulto. Como que vai ser feito esse controle na prática? Então, é um tremendo retrocesso. Prevenção, conscientização e a repressão inteligente. É importante que a população saiba, e aqui, por favor, eu não quero culpabilizar ninguém, mas apenas que se saiba que o mesmo canal que traz o cigarro eletrônico leva daqui nossas pedras preciosas, promove tráfico de pessoas, tráfico de drogas, tráfico de armas. É uma fatia do mercado que o crime organizado vai querer. E quando nós negligenciamos na prevenção, na conscientização, o crime organizado aí que se esparrama, como já ocorre com os cigarros convencionais. O Brasil não precisa de cigarros eletrônicos. A pergunta é, para que e para quem tudo isso serve? Só para fazer uma observação, que esse projeto de lei que o doutor Guilherme falou, não é aquele que você perguntou no início, né? Sim. São projetos com objetivos diferentes. Não, esse nós somos contra. Sobre essa punição que nós estamos falando agora, no fim do mês de maio, agora ocorreu uma operação da Polícia Federal e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, chamada de Vapor Digital, com o objetivo de combater crimes de contrabando, uso de documento falso, lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, organização criminosa envolvendo cigarros eletrônicos. Quero saber de todos, começando com o Dr. Guilherme, que efeito tem esse tipo de operação? Consegue cercar os criminosos? Tem um efeito na sociedade ou ainda é muito pouco, muito recente? Faz parte desse triângulo. Prevenção, tratamento sem cigarro eletrônico. Temos um protocolo excelente de tratamento do tabagismo. Isso é SUS, Sistema Único de Saúde. O Brasil tem um tratamento de ponta no nicotinismo. Os CAPs, isso começou antes com os pneumologistas, mas aí se amplificou porque cigarro eletrônico melhor dizendo, a nicotina é uma substância altamente adictiva. Então hoje nós temos a transversalidade
é o médico de família junto com o pessoal da saúde mental. É isso que tem que ser feito cada vez mais em termos de tratamento. E repressão inteligente. Quem acende um vape está indiretamente acendendo também uma pérola de crack, um cigarro de maconha, ou está disparando também com uma arma que vem para o nosso país em decorrência do crime organizado. E tudo aquilo que a indústria transnacional da nicotina traz hoje, com a mentira, com cor, cheiro e sabor, é justamente para fazer aquilo que a gente fala quase que como uma espécie de não é, greenwashing, né? Sabe? Ah, não, nós vamos trazer algo que ninguém descobriu antes e nós descobrimos. Um produto que eu vou vender, mas eu não quero que ninguém consuma. Ora, isso aí não se sustenta nem nas primeiras lições da economia doméstica. O objetivo é vender e vender cada vez mais. E dizer, não, nós vamos combater o crime organizado. Mas usa essas mesmas estratégicas e vai lá no Supremo Tribunal Federal para manter, por meio de uma ADIM, os aditivos e não se vê, muito respeitosamente, nenhum empenho dessa indústria em fortalecer a Anvisa hoje nessas operações. Sim. Se não é a Anvisa, se não é a Receita Federal, se não é o nosso sistema de segurança e a população que não quer ser enganada, ninguém vai querer ser enganado com uma arma química explosiva que causa milhares de malefícios para o meio ambiente, para as crianças. Os nossos sonhos são muito mais elevados do que um vaporzinho, que também não é nem a chaleira eletrônica da vovó. Aquilo ali é altamente cancerígeno. São 2.000 substâncias, aerossóis, que ali estão. A quem interessa? Exato. Rossini, que tipo de efeito esse tipo de ação da Polícia Federal pode ter para a sociedade? Primeiro, eu acho que a Polícia Federal, a Anvisa, estão cumprindo a sua função, né, de fiscalização e combate a uma prática ilegal, reconhecidamente ilegal. E, obviamente, quando a sociedade tem conhecimento de que ações dessas acontecem, eu acho que serve também como fator de inibição. Menos aventureiros, até às vezes enganados pelo interesse de receber algum lucro imediato, vão querer entrar nessa cadeia de comercialização, imaginando que um dia eles também possam ser alvo de uma operação como essa e responder criminalmente na justiça as consequências de estar vendendo algo que é ilegal, que reconhecidamente provoca dano à saúde. Quem vende está atentando contra a saúde da população, contra a saúde pública. Isso é muito grave. Na hora que ele tiver consciência disso, talvez ele vá evitar de, não, esse eu não vou colocar no meu balcão. Mas essas ações, na minha opinião, sim, têm um efeito pedagógico nesse sentido na sociedade. É isso, é grave e as ações estão acontecendo e as informações de credibilidade estão chegando até você que estão nos acompanhando. Infelizmente, tempo encerrado, já fui avisado aqui, mas eu quero agradecer muito a participação de cada um. Vou inverter a ordem agora, começo com o senhor, presidente Luiz Rossini. Muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo, ter aceito o convite para participar aqui do Questão de Ordem, falar sobre o trabalho do Legislativo, sobre a criação desta semana, a análise dentro das comissões também dos projetos que passam e certamente este assunto está inserido aqui no Legislativo Campineiro. Já faço convite para uma próxima oportunidade para retornar até o nosso programa e fica aberto para suas considerações finais. Não, primeiro eu quero dizer que o Questão de Ordem com a TV Câmara é mais um serviço de utilidade pública da Câmara. Eu acho que o Poder Legislativo local presta um serviço à comunidade, à sociedade campineira, ao trazer, através desse meio de comunicação que nós temos, que é público, debate dessa natureza. Esse não é o único, mas tem servido sim para cumprir uma missão importante de aproximar a Câmara da sociedade e mostrar que a Câmara também é muito importante para tratar questões como essa e buscar canais de proteção à sociedade. Mas eu quero agradecer mais uma vez a presença da Marilda, que sempre convidada ela tem aqui participado de eventos, é parceira em ações que a Câmara tem desenvolvido na área de prevenção às drogas, cumprimentar pelo seu trabalho e mais uma vez agradecer ao Dr. Guilherme, não tem como não ficar fã
né, do Dr. Guilherme, que além é um militante, fala com consistência, com conhecimento, e a cada encontro desse eu aprendo muito também, e tenho certeza que quem assistiu a Questão de Ordem saiu daqui com muita informação e vai ser mais um agente de transformação e enfrentamento desse problema na nossa cidade. É isso aí, o objetivo vai ter sido concluído com sucesso. Marilda Martins, da Coordenadoria de Prevenção ao Uso de Drogas, da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, muito obrigado também pela sua disponibilidade com a TV Câmara Campinas, com o programa Questão de Ordem. Agradeço as informações que foram passadas aqui, tenho certeza que de grande valia para o nosso público. Já faço convite também para uma próxima oportunidade de retornar até o nosso estúdio e fica aberto aí para suas considerações finais. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando com vocês sobre esse tema. A Câmara tem sido parceira da nossa Coordenadoria de Prevenção ao Uso de Drogas, né, para falar sobre as drogas em geral, tanto as lícitas quanto ilícitas. O vereador Rossini tem sido sempre presente em nossas ações. O Dr. Guilherme é um parceiro nosso também, que a gente aprende diariamente com ele, trazendo sempre informações recentes sobre o tema, né? E deixar o endereço da Coordenadoria de Prevenção ao Uso de Drogas para que a população possa ter uma referência onde buscar ajuda, buscar informações, que fica na Rua Barreto Leme, 1550, Cambuí, bem atrás da Prefeitura. Telefone 3282-9208. E se alguém precisar de ajuda, orientação, nós estamos à disposição. Só repete o telefone para quem está nos acompanhando, puder anotar ou no celular, papel e caneta na mão, telefone para poder ligar. 3282-9208. Ótimo. Obrigada. E o Dr. Guilherme Ataíde Ribeiro Franco, que é promotor de justiça, especialista em dependência química, também muito obrigado pela aula que o senhor deu aqui para a gente, através dos exemplos, a importância das leis, dessa conscientização. Agradeço a disponibilidade do seu tempo, faço um novo convite para poder retornar até os nossos estúdios e fica aberto às suas considerações finais. Gratidão imensa. Gratidão ao pneuma, que é o termo que os gregos utilizam para o espírito. E é esse pneuma que, na verdade, tem que ser preservado. O pneuma de cada um de nós, das presentes e das futuras gerações. Ponto .gov, ponto não gov, mas, acima de tudo, meu caro Gabriel, muitos pontos para nossas crianças. É por elas que nós estamos aqui e por nós também. Porque daqui a pouco são essas crianças que irão cuidar de todos nós. Sim. E essas crianças, será que elas terão capacidade mental, inclusive, uma geração que se quer como entorpecida, uma geração que se quer como escravizada? Garoto, garota, cancela o vape. É isso. E eu agradeço você aí de casa também pela sua companhia, pela sua audiência. Espero que a gente tenha contribuído neste debate. Continue na nossa programação e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.